Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde ao boy, ao pessoal da técnica que está sempre aqui nos auxiliando, dando abertura a este programa, Uma Razão para Viver. Aqui quem vos fala é Daura Alves. E ao iniciarmos esse programa, nessa tarde abençoada por Deus, só temos gratidão a Ele por essa oportunidade de divulgação da doutrina espírita. Esse programa, Uma Razão para Viver, é realizado através da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova. Você que não conhece a nossa instituição, este ano, em dezembro, ela completa 36 anos de existência, divulgando a doutrina dos espíritos e também promovendo um trabalho assistencial a famílias carentes, com cesta básica, com roupas, porque fazemos bazares, volta e meia algumas pessoas estão sempre solicitando roupas porque perdem em enchente. E também nós temos as grávidas, né, as gestantes carentes que nos procuram para que possamos auxiliar com o kit de enxoval de bebê. Então, você, caro ouvinte, que queira nos ajudar, que queira ser um colaborador permanente ou esporádico, você pode colaborar com 1 quilo de alimento não perecível uma vez ao mês, você pode doar roupas mesmo para o bazar, você pode doar um item, né, que vai compor o kit de enxoval de bebê. Você pode colaborar com o Pix, né, para ajudar na compra de cesta básica ou outras funções que a casa desempenha, como manutenção da própria sede, mas você está convidado a conhecer esses trabalhos de mais perto. Nós temos a evangelização dominical às 9h30 da manhã e as nossas palestras públicas sempre às segundas e quintas às 20 horas. Teremos um imenso prazer de receber todos vocês carinhosamente na nossa instituição. Nessa tarde abençoada, nós queremos aqui discutir um pouco a temática do julgamento. E o título do nosso estudo dessa tarde é Guardai-vos, não julgueis para não ser julgados. Então, dentro dessa temática do julgamento, não é? Guardai-vos de julgar para não ser julgados. Nós vamos ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos, especificamente no item 11, a espiritualidade amiga trouxe para nós o item não julgueis para não ser julgados. Atire, né, a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Quantos de nós já ouvimos essa passagem de Jesus dizendo àqueles que queriam o apedrejamento da mulher adúltera? Mas aqui nesta tarde, o que nos chama a atenção, o que nós queremos conversar com vocês, que é a recomendação que Jesus nos fez, descrita em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Costuma ser interpretada como um alerta para o fato de que, em nosso grau de evolução, não temos condição de emitir um julgamento de maneira justa e imparcial. Exatamente porque o nosso ponto de vista é ainda muito limitado. Ou seja, não estamos de posse de todos os fatos referentes ao acontecimento e não possuímos uma visão real da situação. Assim, para não cairmos em erro, seria muito prudente, então, abstermos de nos julgar ou de julgar a outra criatura. Mas é o que nós mais fazemos. E tamanha a importância de refletirmos sobre as nossas ações no dia a dia, é que convidamos você, caro ouvinte,
para com atenção, ir acompanhando tudo que nós estudamos, estamos aprendendo aqui juntos neste momento, né? Quando nós falamos sobre o julgar, que é emitir um juízo de valor, é dentro da nossa perspectiva de vida, é sobre os nossos conhecimentos, né? Então, em todos os lugares, nós encontramos as pessoas dispostas a comentários, às vezes, desairosos, indignos, apressados e até mesmo ingratos relativamente e, na maioria das vezes, naquilo que não sabem, naquilo que não conhecem. E nós não podemos tomar nenhuma ação precipitada daquilo que realmente desconhecemos. Nem sempre as pessoas possuem os dois lados da moeda. Ficou sabendo os fatos verdadeiros do que se está emitindo um juízo de valor, né, dando seu parecer. Muitas das vezes nós agimos como esse juiz impenitente, queremos sentenciar, dar a sentença, dar o veredito final em diversas situações, porque diante, né, dos avanços tecnológicos, desses recursos e meios de comunicação que a sociedade atual vive, nos chegam informações o tempo todo. Notícias, manchetes, mensagens, não é? Vídeos, áudios, textos, ao quais nós somos induzidos, sugestionados e convidados para que possamos emitir o nosso pensamento, o nosso parecer sobre várias situações, como se fôssemos, né, esses juízes. E quem diz que a nossa opinião, diante das nossas vivências e nos nossos conhecimentos pessoais, a emissão de juízo, o nosso parecer vai estar plenamente coberto de razão, de lógica, de bom senso e de veracidade em cima de algo que nós desconhecemos na totalidade. Então, nós pecamos na maioria das vezes, né? E esse julgamento em que nos oferecemos rápido e gratuitamente, quase sempre, né, para falarmos da moral alheia, se baseia em quê? Né? Em que nós estamos se baseando para emitir essa opinião? Será que eu estou pensando certo sobre tal assunto? Será que todos nós temos total conhecimento da verdade sobre o mesmo? Porque, veja bem, tudo se baseia no nosso reservatório moral, que nos ensinaram, deixaram, disseram, de certo, de errado, de feio, de bonito. Não fala isso porque não pode, porque é feio, não faz isso porque não deve, porque é errado. Então, toda bagagem de construção que fazemos ao longo da existência é do que nos foi passado. E os tempos mudam e nós precisamos seguir as mudanças, sim, com a essência, diante da maturidade que vamos adquirindo, construindo. E aquilo que fez muito sentido lá atrás para nós, talvez hoje não faça, justamente por causa dessa evolução, justamente porque a intelectualidade ela avança, ela evolui. E coisas que não faziam sentido, eu não refletia de forma mais assertiva, hoje já consigo fazer. E emitir essa opinião, esse juízo de valor, de forma diferenciada daquele tempo lá atrás, do qual eu não tinha o conhecimento, talvez que tenhamos hoje. Então vejamos que todo esse julgar, não é? Nós precisamos ter muita atenção. Muitas das vezes nós somos convidados, mas na maioria das vezes nós também nos convidamos. Quantas pessoas não vai para o perfil umas das outras nas redes sociais e diante de uma frase, diante de uma fala ou de um vídeo que a pessoa postou, tem uma imensa, né, um congestionamento de ou curtidas ou desejos
equivocados porque não gostaram da opinião da pessoa, ou as pessoas omitem as opiniões de forma grave, ofensiva, maledicente, não é? Então, algumas, né, almas ainda levianas e inconstantes, elas não dominam os movimentos da vida, né? E diante desses movimentos, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência, elas saem ferindo corações, porque a vida, ela não é linear, ela é transformação, é a metamorfose, ela é o tempo todo modificada. E aqueles padrões de pensamento, de julgamento que eu fazia, que já era errado lá atrás, hoje mais ainda eu não posso continuar nas mesmices de antes, sem usar da lógica, do bom senso e da razão, fazendo a emissão de um juízo de valor a tudo que eu vejo, que eu penso, que eu sinto. Vamos parar e pensar. Quem é que está interessado na nossa opinião? Estão pagando por ela? Nós damos a nossa opinião gratuita e a verdade que eu quero impor é de fato verdade? Da onde eu estou tirando isso? Né? Muitas pessoas emitem aquela opinião diante daquilo que ela desconhece, na maioria das vezes, e muito diretamente a moral alheia, mas também aquilo que ela desconhece, ela nega. E essa negação, por faltar o conhecimento, a ignorar e desvalorizar o que você desconhece, além de ser feio e imprudente, você faz isso talvez por preguiça, porque dá trabalho conhecer, ou porque você já criou aquele juízo de valor, porque ele foi passado dessa forma, é feio porque é feio, e você não quer se dar o trabalho de questionar: peraí, isso faz sentido? Isso que me ensinaram ainda está num contexto de vida social, porque o que aprenderam lá atrás e me ensinaram lá atrás era vivências passadas, numa sociedade totalmente diferente do que nós estamos hoje vivenciando, experienciando, experimentando. Então, nós precisamos entender. Judas, por exemplo, fala que estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. E o Emmanuel trouxe lá no livro Caminho, Verdade e Vida, esse trecho, né, na lição 48, de Judas, no capítulo 10, porque essas pessoas elas dizem mal do que ignoram, porque na verdade elas não conhecendo a fundo e desvalorizando e desacreditando, elas acabam desprezando, né? E aquilo que elas pensam saber muito é algo que elas acabam, Judas comparando aqui como animais irracionais, se corrompendo, porque elas acreditam que conhecem, mas na verdade não sabem nada a fundo, né, consistente sobre aquilo que sai, fazendo um juízo de valor. Nós trazendo para a nossa doutrina espírita, nós vamos perceber quantas pessoas ainda desprezam a imortalidade da alma, a própria reencarnação, a colheita obrigatória através da lei de causa e efeito. Quantas pessoas? E por que elas desprezam, desacreditam, desvalorizam? Porque elas desconhecendo, e para ter o conhecimento é necessário um trabalho grandioso, um esforço muito grande de busca, de compreensão, e através, para ter busca, compreensão, conhecimento, você tem que ter estudo, e isso dá trabalho. E as pessoas estão muito acomodadas no seu quadrado, né? Não querem se dar o trabalho de pesquisar, de ler, de entender, de refletir, de interpretar. Elas acreditam no que falaram, no que disseram. E se alguém fala, ó, isso daqui é do diabo, e isso daqui é errado. A Bíblia
condena o espiritismo e elas simplesmente vai acreditar naquilo ali como uma lei, né, universal vinda de Deus. E aí nós começamos a pensar, ela tem toda a verdade, ela conhece o que é mediunidade, que está presente em todas as religiões, em todos os seres. Uns possuem uma percepção maior do extrafísico, da espiritualidade que nos rodeia, outros mais ostensivos, outros menos, mas a mediunidade é algo inerente ao ser humano, faz parte de todos nós, de toda a humanidade. E em todas as religiões há pessoas médiuns que têm, né, algumas religiões ditas como poder do Espírito Santo, têm um dom divino, nada mais é que as diversidades, né, de tipos de mediunidade, dessa percepção aí maior. Então, as pessoas desconhecendo isso, saem rotulando que é do diabo, que é isso, que é aquilo, que a Bíblia condena. Mas o Espiritismo foi codificado há 168 anos, 167 anos. Então, veja bem, a Bíblia quantos anos tem? Quantos anos tem que Jesus passou pela Terra? 2024 anos. A Bíblia foi escrita depois, Jesus não escreveu, quem escreveu foi aqueles que seguiam Jesus, não é? Os seus apóstolos, os seus discípulos começaram a pregar, a falar o que viram ele fazer, o que ouviram ele falar. Ele não escrevia. Então veja quanto tempo tem. Se a doutrina espírita não tem nem 200 anos, como que na Bíblia pode estar negando e proibindo algo que não existia? Então, mas se você ouviu que a Bíblia condena e você não busca o conhecimento, não busca a razão, a lógica, o bom senso, conhecer a verdade para se libertar, você vai sair o quê? Repetindo aquilo ali que é errado, que não é legal, que é proibido, que Jesus disse. Então, até hoje, nós temos os falsos cristos, os falsos profetas, colocando palavras na boca de Cristo que ele jamais abriu e disse. Então, quantas pessoas, para impor suas verdades, seus pensamentos, utilizam da divindade, colocam Deus por trás de determinadas posturas que eles querem apoiar, que querem difundir, que querem propagar e querem seguidores. Então, até hoje, isso acontece em todas as religiões. Na própria doutrina, pessoas vão pegar uma comunicação espiritual para fazer jus àquilo que queira, de repente, impor como verdade, né? Mostrar que aquilo ali é divino, é orientado por espíritos elevados, e na verdade nós sabemos que o charlatanismo, a enganação, faz parte de pessoas que ainda se equivocam por falta de uma ascensão moral maior, de compreender os preceitos de Jesus, a essência de Jesus, o seu evangelho. Amai-vos e instruí-vos, mas para amar e instruí-vos nós devemos pregar total verdade, total verdade, conhecimento e prática daquilo que nós falarmos, porque primeiro eu tenho que sentir, ser a mudança, a transformação e o exemplo, para depois eu começar a falar sobre determinadas coisas, determinados assuntos e emitir uma opinião de valor, evangelizando, porque eu tenho um exemplo para mostrar, né? Porque eu estou vivendo aquilo ali. Mas as pessoas saem falando de um tudo sem possuir essa bagagem de conhecimento e sem, na maioria das vezes, serem exemplo daquilo que estão falando. Então, veja, em todos os tempos, né? Sempre foi assim, mas chega um momento que nós precisamos mudar. Então, essa reflexão dessa tarde é justamente para que nós possamos quebrar os velhos paradigmas e começar a entender
a indulgência que o Mestre Jesus também pregou, também exemplificou, também ensinou para nós. Então, quando ele fala não julgueis para não ser julgados, porque se eu julgar, eu estou falando, eu quero ser julgado. E se eu estou sendo impenitente, se eu estou sendo agressiva, se eu estou sendo uma pessoa não amável, é assim que vai ser o meu julgamento. E esse ato de julgar, ele está muito ligado, como se tivesse um juízo final, numa percepção de um Deus vingador, entendeu? Num Deus que castiga. E esse Deus, ele precisa ser abandonado. O que precisa ser construído em cada ser, não é? Nas mentes da criatura humana, é um Deus de amor. É um Deus que dá oportunidade a qualquer filho, por mais errante que ele seja, de se redimir e de melhorar e de consertar aquilo que fez de errado no passado através de uma reencarnação, porque a morte não existe. Então, a nossa vida, ela é o que? Imortal. Nós vamos para o mundo espiritual, vamos continuar a nossa existência. E no momento da morte do corpo físico, e esse vai acabar, nós que somos essência, somos espíritos, vamos continuar com a nossa bagagem de aprendizado, de conhecimento, com os vícios, com as virtudes também. E vamos continuar a nossa evolução, porque Deus cria todos os dias e cria os seres, cria os espíritos para atividade. Ninguém vai ficar ouvindo arpinho o tempo todo, anjinho tocar, né? Música, não. Vai trabalhar, vai estudar, vai continuar a existência até um dado momento de permissão desse Deus amoroso, justo e bom nos conceder a oportunidade reencarnatória numa família necessária junto a nós para redimirmos desses erros, sanarmos alguns débitos do passado. Então, nós nascemos no lar certo, no endereço certo, com as pessoas que nós precisamos. Então, nós precisamos guardarmos dessas atitudes dos murmuradores irresponsáveis, que só sabem reclamar da vida, ou nossa, ou do outro, do semelhante que fez isso ou fez aquilo, ou deixou de fazer, ou porque a nossa vida está desse jeito, está do outro jeito, que Deus não olha, que o outro. E nós estamos sempre num equívoco moral de julgar, de comparar, de fazer um juízo de valor e de culpar a Deus por todas as coisas, às vezes, de aflitivas que nos acontecem. Então, esse momento, nessa tarde, é esse de refletirmos sobre as nossas posições naquilo que nós pensamos, falamos e agimos diante de qualquer situação. E você que ligou o seu rádio neste momento, estamos realizando o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica situada no bairro da Vila Isabel. Nós estamos aqui nessa tarde discutindo e aprendendo juntos sobre o julgamento, sobre o que Jesus disse para nós: não julgueis para não ser julgados. E como nós fazemos, né, essa prática. E ele disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Qual de nós estamos sem pecados, né? E para você que não acompanhou do início, o julgar é formar uma opinião, um conceito a respeito de si mesmo, ou das pessoas, ou de coisas, né? Diz num exame, um juízo de valor que as pessoas emitem. Nós temos a questão do julgamento, sim, temos pessoas capacitadas, formadas, que são juízes da lei, conhecedores das leis dos homens, as leis civis, e esse julgamento, muitas pessoas pensam, já que Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, então não tem que ter nenhum tipo de julgamento, porque nós não podemos infringir a lei de Deus. Com certeza, jamais podemos infringir a lei de Deus. E a lei de Deus, ela não falha, é a lei divina, não é?
Mas a lei do homem, às vezes, ela falha. E num próprio julgamento que possui lá o juiz, detentor do conhecimento das leis do homem, das leis civis, diante daquele equívoco moral que alguém tenha praticado contra vosso irmão, contra a sociedade, ele lhe é julgado e punido. Mas para esse julgamento existe sim a pessoa conhecedora de fato para analisar toda aquela situação e dar o seu veredito. Só que nós não temos o conhecimento desse juiz e queremos ser juízes impenitentes, cobrando, punindo, sentenciando, muitas das vezes sem termos a menor condição, porque não temos nenhum conhecimento da verdade. Temos um falso conhecimento, a ignorância de saber, né? Entendendo que sabemos emitir valor de tudo. Somos tolos diante disso. Mas por que você fica olhando o cisco do olho do seu irmão e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho? Vamos lembrar dessa fala de Jesus? Porque quantos de nós nos preocupamos com o erro alheio, apontamos o dedo para o nosso irmão, esquecemos que um está voltado para Deus e três para nós? Qual de nós não temos nenhum erro, não é? De fato, tudo aquilo que nós vimos aqui, nós seremos julgados com o mesmo julgamento, né? Com o que fizermos aos nossos semelhantes, e seremos medidos com a mesma medida que medirmos os nossos irmãos. Então, o convite dessa tarde, para você que ligou nesse momento, para entender a nossa proposta de trabalho aqui hoje, é justamente trazer um amor de Deus, um amor do Pai e um amor filial de Jesus, o nosso irmão, modelo e guia da humanidade, que devemos sim compreender, seguir, exemplificar esse mestre querido, seguindo seus passos, não é? Então, quando ele fala que seremos medidos conforme medires, por que nós não podemos ter um olhar de compaixão e de misericórdia? Porque bem-aventurados serão os misericordiosos, assim como ele nos ensinou. Porque quando levaram a mulher adúltera até ele, ele não julgou. E ele perguntou: onde estão os seus julgadores? Não é? As pessoas que estavam querendo que ela fosse apedrejada, condenada. Será que existe só a mulher adúltera? O homem não é adúltero? Ela adulterou sozinha? Então veja que Jesus diz: são muitos os hipócritas, né? Ele escrevia na areia, porque eles foram saindo, porque todos ali tinham seus pecados. E quando ele pergunta, a pecadora, dita pecadora, que não pecou sozinha, que deu os seus acusadores. Se eles não é, julgar e condenar, eu também não vou condenar você. E vais e não volte a pecar. Será que nós estamos tendo esse merecimento de Deus, essa indulgência, esse amor, essa misericórdia, e não voltamos a pecar? Quantas vezes um pai perdoa um filho e esse filho volta a errar? Quantas vezes nós falamos que não vamos cometer determinados erros, determinadas atitudes, determinados preconceitos, ou não vamos falar determinadas coisas e voltamos a falar? Quantas pessoas estão querendo se ver livre dos seus vícios, vencer os seus equívocos morais e não estão conseguindo? Quantas pessoas falam que vão começar a dieta na segunda-feira e sempre a segunda-feira não chega, porque deixa para o outro dia, para a próxima semana e assim vai. Então, tudo aquilo que nós temos vontade de fazer para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa mudança, para que sejamos melhores do que ontem, é preciso uma força de vontade, uma coragem, uma fé, uma esperança muito grande. E a fé em Deus de que nós somos capazes, porque Ele nos capacita, Ele nos mostra que
viemos aqui não só para sofrer, porque teremos sim aflições no mundo, mas para prolongar cada vez mais os momentos felizes, porque podemos ser felizes aqui sim, sabendo viver, sabendo compartilhar, sabendo se colocar no lugar do outro, tendo essa empatia, fazendo ao outro que gostaríamos que nos fosse feito, mas sem a necessidade que o outro tenha que fazer exatamente o que nós estamos fazendo, sem o interesse. Fazer o bem sem medida, sem olhar a quem, amar incondicionalmente todos aqueles que nos cercam, não só os familiares, não querendo o bem só para a nossa família. Então, o Cristo nos concedeu, sim, a luz do seu evangelho, para que a nossa análise não seja fria, não é? E obscura, ou seja, para que nós não possamos agir só mesmo com a falta da indulgência, rotulando tudo, criticando tudo. Não. Temos que agir com a indulgência. Será que se fosse um amigo, um parente, vamos trocar o rosto daquele que nós queremos agredir com palavras, que queremos julgar? Será que nós não conseguimos ter sempre uma desculpa, uma resposta, uma escusa para um mau comportamento, para uma falta de ética, por um equívoco moral dos nossos semelhantes? Ah, quando é o meu, eu posso agir assim, eu tenho compaixão, misericórdia, piedade, indulgência, mas quando é o outro, ele tem mais é que sofrer, ele tem mais que pagar, é assim. Então, Jesus, né, nos concedeu essa luz do Evangelho para que a nossa análise não seja fria e obscura. Então, o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida. E o Emmanuel coloca para a gente, né, que conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Isso que faz o Evangelho nas nossas vidas. Somente aqueles que se ajuizam acerca da própria ignorância, respeitando o domínio de coisas que ele desconhece, serão capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Porque quando você mostra a sua pequenez, a sua humildade, percebendo que você de fato não sabe, né, absolutamente nada, aí sim você está mostrando que uma dádiva, um fruto de perfeição de Deus que já tem dentro de você um amor vivaz no seu coração. Porque só aqueles que entendem a ignorância que possuem já serão mais iluminados. Então nós precisamos entender, nós não sabemos de tudo, nós não precisamos, né, fingir saber e querer dar conta de tudo. O planeta Terra não é dos orbes mais desenvolvidos do universo. E segundo as instruções dos espíritos superiores, nós estamos inseridos num mundo de provas e expiações em que o mal ainda predomina sobre o bem. Sendo nossa evolução espiritual bastante ainda rudimentar, temos mais dificuldades, né, de penetrar na verdade, nos conhecimentos superiores, desvendar os mistérios da divindade. E essa limitação faz o quê? Nos julgarmos, julgarmos o semelhante, julgarmos nossos irmãos, porque nós também julgamos a nós mesmos. Nossa, falei uma besteira, não podia ter falado. Nós queremos, às vezes, nos tratar com silício, nos martirizar por um erro que cometemos, é seguir e não voltar a pecar. Veja o que Jesus falou: vais e não volte a pecar. Então, essa limitação faz nos julgar indevidamente, propiciando-nos os diversos erros de interpretação da realidade. Muitos até hoje não conseguem interpretar as palavras de Jesus, quanto mais vivenciar, porque eles pensam que estão numa distância tão grande do Cristo, né, do nosso Mestre, tão grande de Deus, que Jesus é Jesus, eu não sou Jesus ainda, vê lá se eu vou dar a outra face, né? Se bateu na face, apresente a outra, mas é no sentido de perdoar, de ter indulgência, porque aquele que está na ignorância do não saber, do não conhecer,
se interpretando ser autoconhecedor, autossuficiente, ele está agindo como animal irracional, se corrompendo como Judas, né? Falou lá atrás. E esse Judas não é o Iscariote, é o Judas Tadeu, irmão do Tiago Menor. Então veja que Judas colocou isso muito bem lá atrás, né? No item 10, né, no capítulo 10. Então, você percebe que as pessoas erram por causa desse juízo de valor que elas emitem do nada, gratuitamente, né? Nós estamos acostumados lá, desde a época de Aristóteles, a pensar de forma dicotômica, né? O que é certo, o que é errado. Quem sou eu para saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é preto, o que é branco? Esta visão de mundo condicionou-nos a raciocinar pelos extremos. Existe dificuldade de vermos que o inimigo não é necessariamente inimigo. Ele tem algo bom. O criminoso também é meu irmão, eu preciso perdoar. Ele precisa ter um voto de confiança para sair dessa situação e ter um reingresso, uma assertiva na sociedade. E para isso ele precisa fazer por merecer. A lei, o julgamento é necessário, se ele infringe uma lei social, ele tem a sanção, que é a punição. Ele vai pagar a penalidade dele no cárcere privado. Mas quando ele sai numa consciência de mudança e melhoria, ele precisa ter oportunidade de reingresso. E nós não podemos rotular ele como sempre sendo o equivocado moral, que vai errar de novo. Se fosse assim, imagina o amor de Deus para conosco, que já erramos tantas outras existências passadas, né? Nós só temos uma vida, mas existência nós temos várias, e nós vamos vindo errando há muito tempo, desde os primórdios da humanidade, desde que fomos criados. E a cada nova reencarnação, um novo corpo, uma nova família preparada para nos receber, com vínculos afins ou não necessários de reparação, nós estamos o quê? Melhores. Porque Deus confiou a essa mudança, a essa melhoria, a oportunidade de mostrar que somos capazes de vencer esses equívocos morais que já cometemos. Nós até podemos cometer outros equívocos? Podemos. Somos falhos, estamos nesse processo de construção moral, de ascensão, para chegar a espíritos perfeitos, espíritos melhores, espíritos próximos de Jesus. Hoje já temos o ensejo do bem, entendemos e já queremos trabalhar com ele, mas trabalhar para ele, com ele, é diferente de chegar a estar com ele, e esse momento de estar com ele vai acontecer à medida que nós formos caminhando para a perfeição, para estar com ele, né? Ouvindo diretamente de seus lábios tudo aquilo que nós aprendemos e estamos tentando trabalhar em nós. Então, há momentos em que cada um age como se fosse, né, o oposto. O amigo te trai, o inimigo faz uma bondade, te ajuda, e assim segue a humanidade, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. Ele erra e peca o tempo todo, mas na assertiva, na tentativa de melhorar e se corrigir também o tempo todo. Ninguém vai ficar fadado ao mal eternamente, não é? Porque nós viemos para melhorar, para evoluir. Então, observe, por exemplo, o remédio. Os de sabor amargo podem curar mais rapidamente uma doença. E assim, quando nós não conseguimos entender a lógica do não julgueis, ter a misericórdia, ter a indulgência para com o nosso semelhante, fazer o que gostaríamos de receber, vamos sofrer do remédio amargo que nós não gostamos de tomar, porque as aflições elas vão chegar na nossa existência como corrigendo a moral dos equívocos morais que tivermos praticado. É esse com ferro fere será ferido, a medidas que julgares será julgado. É uma lei natural, é uma lei divina, a lei de causa e efeito. E veja que vocês devem lembrar
de uma fala que é assim: quanto mais João fala de Pedro, menos eu sei de Pedro e mais eu sei de João. Então, essa frase, ela define tudo isso que nós trabalhamos aqui nessa tarde e traz para nós que o julgar é uma atitude ainda equivocada de um tolo que pensa conhecer a verdade. Então, quantas pessoas falam assim: olha, eu vou te dizer uma verdade. Que verdade? Quem disse que nós temos tanta verdade assim? Né? Olha, eu não quero te desanimar, não, mas isso não deu certo para mim. Não deu certo para você. Quem disse que para o outro não vai dar? Quantas pessoas têm uma falsa, é, um falso amor, um falso zelo pelo outro? É igual aquele funcionário que o amigo, dito amigo, falta um emprego e ele, para fazer uma intriga com seu chefe, para que ele, amigo, entre aspas, né, se dê mal, ele vai e comenta com o chefe assim: olha, eu não sei o que está acontecendo com o João. Ele tem faltado serviço, ou então ele não tem nem faltado. Eu não sei o que está acontecendo com o João. Ele está chegando atrasado demais todos os dias. Não, tem problema não. Eu estou ajudando ele no máximo que eu posso, está ficando nada desfalcado. Eu estou fazendo a minha parte e dele numa boa, não tem problema nenhum. Mas não sei, estou até preocupado. Ele não é desfaltar, né? Alguma coisa está acontecendo. Já colocou o quê? A cabeça do amigo, a cabeça do funcionário, colega de trabalho, né? Do lado dele, a prêmio, porque às vezes ele não estava sabendo, né? Que a pessoa estava faltando e ele às vezes nem tem um juízo de valor, um conhecimento de verdade, o porquê que ele está chegando atrasado. Será que ele perde o ônibus? Será que ele tem que fazer alguma atividade antes, urgente? Será que ele já não conversou com o patrão e aquele ali desconhece e vai ser até prejudicado por essa infâmia, por essa fofoca, por essa maledicência, entre aspas, discreta, com a falsa boa atitude dele de fazer o trabalho dele e do outro? Então veja que as pessoas, às vezes, elas pecam o tempo todo, não é? Elas emitem as suas opiniões, os seus pareceres, os seus pensamentos de verdade num tudo e na vida alheia. Agora, se alguém for dar pitaco, que é o que a gente faz na vida do outro, na sua própria existência, você não vai gostar. Você vai falar assim: no meu filho sei eu, o meu filho cuido eu, educo eu que sei. Mas porque na hora do outro você tem a melhor receita, como se fosse a receita do bolso. Não, porque se fosse meu filho, não estava assim. Eu não aceito isso na minha casa. Aí depois acontece, porque o pagamento ele vem muito rápido. Aquilo que você condenou é uma projeção, você está projetando aquilo no outro. O que você pensa, o que você emite de pensamento, você está projetando no outro. Será que aquilo ali realmente você não faria? Ou então você agiria exatamente como você está falando, se você tivesse vivendo a situação? Então tira aquele filho difícil, tira aquela situação e coloca o rostinho daquele que você tanto ama para ver se você agiria exatamente da forma que você está rotulando, criticando e fala que não aceita, né? Aí eu não aceito que minha filha apareça grávida aqui. Eu expulso de casa. Será que amanhã você faz o mesmo? Será que é assim que você tem que agir com essa indulgência? Então veja que nós vamos sempre estar pecando do momento que nós não agirmos com a indulgência, se colocando com empatia no lugar do outro e colocando o rosto de um familiar que amamos naquele rosto daquele que aparentemente aos nossos olhos, com a trave no olho, nós vemos imperfeição, como se nós não tivéssemos. Nós vemos o cisco no olho do outro pensando que não temos entrave. Então, veja que Deus nos proporciona sempre, né, o conhecimento, a aprendizagem, e muitas das vezes vem através de um remédio amargo, que são as aflições, as tribulações que nós precisamos passar para nos redimir, para nos melhorar. E mesmo assim, muitas das pessoas
vão blasfemar contra Deus, vão brigar, porque ele não está vendo que ela está sofrendo tanto. E pergunta, por que eu? É a pergunta errada que nós temos sempre o hábito de fazer. Não é porque eu, para quê? O que eu tenho que aprender com isso? Então, esse foi o nosso estudo desse sábado abençoado. Nós queremos oferecer todas as boas vibrações, né? De paz, de luz, de amor, de misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, justo e bom, a todos os ouvintes queridos, a todo o pessoal que está aqui da técnica, a todos os frequentadores da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a todas as mães lá assistidas com enxoval de bebê, é, com as pessoas que colaboram na cesta básica, na campanha do quilo, as pessoas que ajudam-nos sempre nessa montagem das cestas. Nós queremos aqui agradecer ao pessoal que sempre chega junto, né? Curtindo as páginas da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, se inscrevendo no canal do YouTube, acompanhando-nos através do Instagram. Nós queremos aproveitar esse momento e agradecer também o pessoal da Realize, na pessoa do Felipe Martins, que nos auxilia, nos auxiliou, né, com as cestas básicas. Queremos agradecer cada um que esteve lá no Royal fazendo suas compras, deixando seu troco, né, para fazer a ação do bem, troco solidário, do qual a Sociedade Espírita Joana de Ângeles foi contemplada com um valor maravilhoso, né, para que nós possamos fazer as compras para manutenção dos nossos almoços, dos domingos das famílias carentes e da cesta básica do próximo mês. Então, nós queremos agradecer cada um que está sempre colaborando e por termos tido essa visibilidade no nosso trabalho assistencial, por ser de forma clara, transparente, justa, por fazermos mesmo o trabalho com Cristo, né? Um trabalho de amor, de caridade aos nossos irmãos menos favorecidos e vocês que estão sempre curtindo a nossa página, se inscrevendo no canal e acompanhando, vocês é que ajudam a nossa página a ter mais visibilidade até nesses trabalhos que nós lá realizamos, para que as pessoas conheçam e vejam a veracidade de tudo aquilo que nós promovemos, fazemos e convidamos outras pessoas a estarem conosco, conhecendo e fazendo, para que nós pudéssemos ser contemplado, né? As instituições contempladas nesse primeiro momento foi o Rotary Club, um parceiro maravilhoso de sempre, que está sempre nos ajudando, auxiliando em algumas campanhas que solicitamos. O Rotary Club, a PAI de Três Is também foi contemplada por fazer um trabalho bonito, sério, e a nossa instituição Sociedade Espírita Joana de Anjos. E você que precisar de um atendimento fraterno e queira conhecer as nossas reuniões, esteja às segundas e quintas 20 horas. E o atendimento fraterno pode ser agendado através do botão do WhatsApp na página do Facebook, seja TR, ou então através do DDD 24 98843 7822. E lá teremos a imensa alegria de receber e conversar com aqueles que necessitarem de um ombro amigo, de uma orientação espiritual, de um olhar à luz do Evangelho de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar, que tenhamos uma noite repleta de bênçãos, de alegria, de realização sempre na presença do nosso Pai, que é Deus. Gratidão mais uma vez. Obrigada, queridos ouvintes, pela companhia amiga de sempre nessa rádio da família. Que assim seja.